Lacerda foi um dos maiores críticos à mudança da capital. Em um de seus inflamados discursos, ele lembrava bairro por bairro seu Rio de Janeiro. Os discursos de Lacerda ficaram na memória de Franco Montoro como exemplo antológico de oratória parlamentar. Papai não tremia ao colocar seus ideais. Fremia, enfeitiçava. Parecia que quem falava era o seu coração. Pelo buraco da fechadura, eu admirava meu pai. Parecia que tudo era muito importante. Tudo que ele dizia era urgente e exigia paixão. Política era coisa séria. Havia ritmo. Ele falava com o corpo todo, com os braços, com o peito para frente, como quem chama para briga. Quando todos iam embora, ninguém sabia que eu havia registrado tudo, como uma máquina de filmar. Eu voltava para o quintal mais importante e guardava em segredo meus comícios. A primeira missa campal em Brasília foi celebrada em 1957. O evento, idealizado por Juscelino Kubitschek, resgatou o significado da primeira missa do Brasil. Parecia que o Brasil ia dar certo. Um novo modelo de desenvolvimento, industrialização acelerada, muito investimento estrangeiro, um projeto de país, uma aparente loucura, que foi a transferência da capital para o interior, que, na verdade, e assim pensava Montoro, foi a segunda descoberta do Brasil. E Brasília, então, puxou a infraestrutura de transporte, de energia, permitiu que o Brasil, que era um país dividido em dois, o vazio e o litoral, que o Brasil descobrisse o novo Brasil. A família Montoro seguiu para a festa de inauguração. Ao se aproximarem da cidade, os carros formavam um cortejo animado por um concerto de buzinas. Os passageiros iam trocando saudações e sorrisos. Brasília, para mim, era onde papai morava. Brasília, recém-inaugurada, comentada, adorada, era na minha primeira infância o centro do mundo, de um mundo novo. Sinto até hoje o cheiro forte de piche embaixo do prédio que exalava das ruas e avenidas, trazido pelo vento e pela imensidão de vazio que se chamava futuro, modernidade, amanhã. Brasília não tinha quintal, nem sorveteiro, nem canteiro, quarteirão, nem vizinho. Devia ser muito triste viver ali sozinho, pensava. Coitado do papai. Mas ele curtia tanto tudo aquilo. Aquele era o seu lugar, a sua praia. Para mim, o melhor da viagem era voltar para o aeroporto e tomar o avião. Isso sim era aventura. O Brasil sozinho, se não se associar às nações da América Latina, ele ficará condenado a uma posição de contínua dependência. Todos os países da América Latina padecem fome. Eles podiam produzir alimento. Não produzem porque há algumas instituições que devem ser introduzidas numa luta que só será vencedora se nós colocarmos o problema unindo as nações a esse respeito. Foi o Dr. Alceu de Amoroso Lima quem puxou o papai pela mão, o encaminhou à democracia cristã e o convenceu que a integração era a melhor solução para a América Latina. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Papai era louco por tia América.
Uma América como sonhava Simão Bolívar, livre, humanista e solidária. A linha de pensamento democrata cristão afirmava que a produção não pode sacrificar o homem, nem ignorá-lo. É preciso respeitar a natureza humana e instituir uma economia em que o homem seja o agente e o fim, e não um mero instrumento a serviço da técnica, da produção ou do lucro. Ele usava muito isso. Nem os braços cruzados da indiferença capitalista, nem o punho raivoso do ódio comunista. Os braços abertos em cruz da terceira via democrata cristã. Esse era o jeito dele. A Guerra Fria se acirrava entre os blocos capitalista e socialista. Apesar de esforços por soluções conciliadoras, a corrida armamentista crescia em proporções assustadoras. No Brasil, a situação não era diferente. Jânio Quadros havia sido eleito presidente em 1960. Em um dos muitos atos polêmicos, condecorou o líder revolucionário Che Guevara, levando à ira o alto comando militar brasileiro. Com a eleição do Jânio, passados 8 meses, o Jânio, segundo alguns historiadores, estava um pouco perturbado com esse Congresso Nacional. Ele não queria Congresso porque ele queria governar sem Congresso. Essa é a grande realidade. Alguns dizem que foi premeditado. Ele mandou o Jango, que era o vice-presidente da República, para a China. E aí o Jango, meio tímido, teve que compor uma delegação. E vários deputados, vários senadores, assessores, um desses deputados convidados para ir à China com o vice-presidente João Goulart era o Franco Montoro, do PDC. Eles viajam pela China inteira, têm um encontro com o Mao Tse-tung. Já em Singapura, estão no hotel e o João Goulart, já depois da meia-noite, disse: não, eu quero ver Singapura. Montoro estava cansado, ficou no hotel. Quando um jornalista de Paris consegue ligar para o hotel em Singapura, onde estava a comitiva do Jango, e o Jango não estava, então a telefonista transfere para o quarto de um membro da comitiva, que era o Franco Montoro. Já dormindo, de pijama, já 2 da madrugada, o Montoro atende e ouve que o presidente Jânio Quadros havia renunciado. Havia uma crise no Brasil. O Montoro, isso eu escutei dele, o Montoro se veste, vai para o lobby do hotel e fica esperando o Jango chegar. Logo depois o Jango chega e o Montoro é o primeiro a dizer a ele: olha, vamos telefonar para Paris, para o Brasil, para o Diabo A4, porque na realidade o Jânio renunciou. Sobem todos para a suíte do vice-presidente João Goulart. Um daqueles puxa-sacos imediatamente pega o telefone na suíte e diz: manda subir, liga para o Bares, manda subir champanhe aqui, vamos brindar à saúde do novo presidente do Brasil. E o João Goulart, intuitivo, ele diz: não vamos brindar à saúde do novo presidente do Brasil, vamos brindar ao imponderável. Nessa hora, o Montoro, que estava lá com a sua tacinha na mão, diz: eu brindo a isso também. E brindaram ao imponderável. E o Montoro, já no Brasil, na Câmara dos Deputados, se torna um dos principais defensores da posse do vice-presidente. A situação era tensa. A pressão aumentou quando os 3 ministros militares anunciaram oposição à posse de João Goulart. Os generais controlavam todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, controlado por um civil, o governador Leonel Brizola. Brizola estava pronto a reagir, inclusive com o uso da força para garantir a posse do vice-presidente. Crise, impasse, veto militar ao vice-presidente João Goulart, negociação, buscam Tancredo em casa, Tancredo costura uma solução para a crise, um remendo parlamentarista. Acaba Tancredo, primeiro-ministro, e vai montar seu gabinete. Quem que Tancredo chama para ministro do Trabalho e Previdência Social? Franco Montoro, em quem confiava e a quem admirava. Nessa época, as ligações dos dois se solidificam e vão permanecer até o fim. E o Montoro virou
ministro do Trabalho dos pequenos partidos e fez uma magnífica gestão, foi o maior salário mínimo, reconheceu os primeiros sindicatos rurais, tem uma série de coisas que o Montoro fez como ministro do Trabalho. O Montoro tentava seguir a linha do Getúlio Vargas, que era direitos ao trabalhador e mais direitos ainda. Falou-se muito naquela época, implantou-se o salário família, uma série de conquistas que seriam para o trabalhador e que depois foram totalmente desmontadas a partir dos militares e principalmente do neoliberalismo que está agora em vigência. Mas de onde veio, afinal, a tendência para uma política de cunho humanista de meu pai? Em todas as viagens que fazia, eu procurava entendê-lo e me encontrar com ele continuamente. Campos do Jordão é um montão de morros e montanhas na Serra da Mantiqueira. O papai que dirigia aquele fusquinha, tão feliz e despreocupado, era o pai que eu mais gostava. Que pecava, que errava, que ria, que sorria, que eu sabia que era mais feliz. A viagem para Campos do Jordão era excitante, misteriosa, difícil, tortuosa e deslumbrante. Papai era o primeiro a entoar uma canção caipira. Em 1964, Montoro foi pego de surpresa em Campos do Jordão, onde escrevia à mão a maioria de seus livros no silêncio quase absoluto. O telefone tocou. Era sua irmã Carmen, que morava em Brasília. Ela avisou que havia uma agitação militar em andamento com tropas descendo de Minas. Era o golpe de 64. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Na manhã seguinte, papai chegou ao aeroporto de Congonhas, disposto, como tantos outros políticos, a voar imediatamente a Brasília. O Montoro era o líder da bancada do PDC. O PDC cresceu a um ponto de que, quando veio o governo militar, o Brasil tinha 3 grandes partidos. O PSD, o maior, mas que estava diminuindo, a UDN, o partido furibundo da oposição, partido radical, conservador, liberal também, o PTB, que vinha crescendo, mas nesse momento a UDN começa a cair. E quem aparece como terceiro partido nas eleições de 62, por exemplo? O PDC. O PDC era a saída entre o radicalismo do PTB e a acomodação do PSD. Eu me recordo na ocasião que eu fui, mesmo no político universitário, muitos líderes que queriam soluções mais radicais, eu sempre falava, olha, radicalizar nesse momento é dar força para o pessoal mais antidemocrático e mais conservador. O que o meu pai tentou organizar na ocasião foi um movimento de resistência democrática à ditadura. O Montoro, então, estava na plenitude da sua liderança. Vem o governo militar de 64, eles tentam caçar todo mundo, devem ter tentado caçar o Montoro, mas não caçaram, porque vem a igreja e diz, não, esse é o nosso partido e tudo. Houve uma lei do presidente Castelo Branco que estabeleceu critérios mínimos de desempenho eleitoral, de número de deputados, de governadores, etc., que o partido tinha que ter para ter o registro. Meu pai assumiu a presidência do PDC em 64, depois até do golpe, com a missão de organizar o PDC para sobreviver. E ele conseguiu, mas quando tinha terminado a sua tarefa, houve uma outra resolução acabando com os partidos políticos, estabelecendo o bipartidarismo no Brasil. Montoro estava em Goiás em viagem de campanha, quando foi surpreendido pelo pedido do líder do PDC para seu retorno imediato à capital. Foi o tempo de percorrer os 200 quilômetros que separam Goiânia de Brasília. Já passava das 3 da madrugada quando chegou ao Congresso.
Todas as luzes estavam apagadas. Montoro havia consagrado toda a sua carreira à democracia cristã, e naquele momento viu seu partido extinto da noite para o dia por um ato de força.